tudo bem? Shinyo dekiru hito ga iru ka no koto ni tsuite o hanashi shite ikitai to omoimasu. Tudo bem, gente? Você aí tem alguma pessoa, alguém de confiança para você depositar? Você tem alguma pessoa de confiança para confiar, quer dizer? Muitas pessoas falam aqueles ditados, aqueles, sabe, frase ou ditado, ou aquela falácia, né, aquele, sei lá, os brasileiros aqui no Japão, eles não são unidos, deveriam ser unidos. O que significa ser unidos? O que significa para você que usa essa frase, tem que ser unidos, não são unidos, e por não ser unidos, por isso que a gente não consegue tanta coisa, por não ser unido, por isso que a gente não resolve certas coisas. Se vocês ficam só pensando no sentido de não ser unidos, eu acho que isso perde até o sentido de você ficar falando não ser unidos. Se você tem informação, cada um tendo informação, você não precisa do outro para fazer aquilo que você está querendo. Se você tem um objetivo para fazer alguma coisa, você mesmo pega e vai fazer aquela alguma coisa. Você não precisa de um grupo para executar aquilo que você mesmo está querendo. Essa forma de falar que todos os brasileiros não são unidos aqui no Japão, para justificar aquilo que não conseguiu fazer, sendo que é você que quis fazer, isso não justifica nada. Então a questão de você ter um grupo unido para fazer tal coisa, eu acho que é uma forma tão supérflua de ficar falando, tão artificial de ficar falando para justificar uma coisa que não deu para fazer, ou que não dá para fazer, sendo que aquilo que dá para fazer ou não dá para fazer, é você mesmo que escolhe que dá para fazer ou não dá para fazer. Se você fica pensando em você mesmo, você quiser fazer aquilo ali, você traçar, você vai conseguir fazer aquilo ali. Então, independente se é um grupo unido ou não, eu acho tão besteira ficar usando essa frase. Se os brasileiros aqui no Japão fossem mais unidos um com o outro, conseguiria mais direito, conseguiria mais os benefícios. Não tem sentido essa frase. Você tem que ser específico naquilo que você está querendo dizer em objetivo. Eu quero fazer tal coisa, ou tal coisa deveria ser feito. Aí essa tal coisa deveria ser feita, se você for ver, essa coisa deveria ser feita, você não depende de um grupo para fazer aquela tal coisa. Então a frase em si, ela perde sentido se você aprofundar no objetivo daquilo, né? Então tem gente que usa essa frase como se fosse uma desculpa, uma justificativa daquela frustração que ele mesmo está tendo. Se você está tendo uma frustração referente àquilo que você queria fazer, não consegue fazer, ou não consegue fazer porque você nem tentou, ou não fez por isso que não conseguiu, aí você não conseguiu, aí você precisa usar uma frase para compensar aquilo, que é o que? Se todos os brasileiros fossem unidos, aí conseguiríamos. Não tem lógica uma frase dessa para justificar toda vez da frustração daquilo que você não conseguiu fazer. Pare de usar essa frase, pô, acho muito fraco quem usa essa frase. Shinyo dekiru hito ga iru ka no koto ni tsuite significa o que? Você tem uma pessoa de confiança na sua vida, você tem uma pessoa de confiança, né, próximo de você. A gente não deve tanto confiar nas pessoas, que tem bastante gente preparada aqui do lado da gente, preparada para dar uma rasteira em você a qualquer momento. Então, se você ficar confiando demais nas pessoas aí, você leva uma rasteira do nada. Aqui no Japão, lógico que se você ficar falando, se você vai falar assim, você tem uma pessoa de confiança,
Quando você fala essa pergunta, as pessoas logo vão pensar em dinheiro. Não, eu não empresto dinheiro. Você tem que prestar dinheiro só para aquela que confia, ou se melhor nem emprestar. A pessoa de confiança não precisa ser exatamente em forma de dinheiro. Você tendo uma pessoa de confiança, você vai emprestar o dinheiro, ou você pede emprestado o dinheiro. Não é nesse sentido a pessoa de confiança. A pessoa de confiança é uma pessoa que pensa em tudo, em geral. É uma pessoa de confiança, que ela é cúmplice com você, tudo. Ela não precisa também, a pessoa de confiança, ela não precisa ser uma pessoa cúmplice no sentido assim, se você faz uma coisa errada, né, aquela pessoa vai lá e te encobre. Você tá pensando maquinar uma coisa maligna, aí a pessoa, por ser de confiança, ela vai lá e ela tem que puxar seu saco. Não, uma pessoa de confiança, ela tem que ser neutra também. Ela tem que pensar com seus próprios botões. Ela tem que ter seu próprio kimchi, seu próprio coração, seu próprio discernimento. Se você está fazendo uma coisa errada, eu sou a pessoa de confiança, ao seu ver. Se você está fazendo uma coisa errada, eu tenho que puxar sua orelha. Agora, se eu sou uma pessoa de confiança, chega um ponto que você está fazendo uma coisa errada e eu deixo você fazer a coisa errada e não te chama atenção, eu acho que a pessoa de confiança, ela tem que estar até aí, né? Pensando numa forma de nem tudo tem que estar te puxando o saco, nem tudo tem que falar aquilo que você está querendo ouvir. Quando você tá saindo fora da linha, essa pessoa de confiança também, ela tem que chamar sua atenção, tem que puxar sua orelha e dizer, olha, eu não concordo com isso, eu acho que dessa forma que você está fazendo não tá certo, não deveria ser assim. Lógico, se você quiser continuar pensando assim, ou quiser continuar fazendo da forma que você está fazendo, é livre arbítrio. Você pensa do jeito que você quiser, mas eu tô vendo que do que você está fazendo não tá certo. Então a pessoa de confiança, ela também tem que se impor falando o que ela pensa, não só para alegrar o outro, só porque você sabe que o outro confia em você, aí você não vai chamar a atenção dessa pessoa. Aí só porque você acha que outra pessoa te confia em você, você é a pessoa de confiança para ela, aí você prefere falar tudo que ela gosta de ouvir. Não, se você é uma pessoa de confiança, você tem que ser um conselheiro, você tem que ser uma pessoa que sabe falar, concordar quando tem que concordar, e quando você não concordar, você tem que não concordar. Se você tiver que chamar atenção, você chama atenção também, puxa a orelha da pessoa. É assim que, e ambas as partes, né? Como se eu tô fazendo uma coisa que não tá certo, você me chama atenção também, você me fala que não tá certo. Lógico que pode ser que dentro desse contexto vai ter pessoas que não gostam que você chama atenção, vai ter pessoas que não gostam de que você repreendeu ou disse que não concorda, mas é independente, cada um tem que ter pensamentos diferentes, tem que ter várias ideias diferentes. Você não pode ficar pensando igual ao outro, tudo é uma réplica, daí então não tem resultados diferentes. Então nós temos sim que ter freios. Se o seu freio não está funcionando direito, às vezes você está fazendo uma coisa que não está sendo certa e a outra pessoa está vendo de uma forma diferente, de chamar sua atenção, você tem que abaixar a cabeça também. Você não tem que dar corda só para o que você está pensando. Tem várias formas de pensar, várias formas de raciocinar, que dentro desse contexto nós podemos estar sim errados. Ninguém é o dono da verdade. Então, só porque o outro é tão inteligente quanto você acha que o outro, seu amigo, é tão mais inteligente que você, aí você olha assim, nossa, mas não tá certo o que ele tá fazendo. Às vezes o seu amigo, por ser tão inteligente, você fica tão inferiorizado, se sente inferiorizado referente à inteligência dele, e você não chama a atenção dele. Então sempre acontece esse tipo de comportamento. Só porque o outro tem mais conhecimento, você prefere ficar na tua. É melhor não falar nada, porque às vezes eu vou estar errado. Às vezes você não está errado não, às vezes você vai estar certo.
corrigindo o seu amigo que você acha tão inteligente. O seu amigo às vezes é tão inteligente, mas naquele tal momento ele vai estar errado. A pessoa nunca ela é inteligente sempre, às vezes vai estar errado em algum momento. É difícil acertar todos os momentos. Você pode ser inteligente, mas em algum momento você vai falhar. Em algum momento que você falhar e alguém puder enxergar que você falhou e puder te chamar atenção, é muito bom. Daí você aprende para não errar. Aí, naquele momento, naquele assunto, você errou, você aprendeu porque foi chamado a atenção, você foi puxado a orelha. Aí você aprendeu. Aí, se repetir o mesmo assunto que você errou e você aprendeu, não vai existir mais um outro erro, o mesmo erro. É bom pra gente aprender também. É bom pra gente aprender com os erros, né? Em vários momentos também eu já errei, e tem pessoas que ela sempre me conserta, me via eu como uma pessoa bem na frente dela, né? Mas às vezes eu tava enxergando de uma forma e essa pessoa falou, não, eu penso assim. Só que aí, por ela sempre achar que eu estou na frente dela, ela não me chamava atenção. Só que durante o tempo, por eu ver que ela não me chamou atenção, mas eu vi o comportamento dela ao olhar aquilo que eu estava fazendo, no sentido assim, eu acho que essa pessoa não achou legal do que eu fiz. Só que aí eu mesmo refleti e eu mesmo vi, olha, aconteceu isso lá atrás, engraçado. Eu peguei e falei para essa pessoa, olha, lá atrás, lembra que eu falei assim, num dia tal, assim, assim, assim? Aí você me disse que era de uma forma, aí eu falei que não, não é dessa forma, é assim. Eu corrigi essa pessoa, né? Aí essa pessoa disse pra mim, tudo bem. Ela ficou quieta. Como eu corrigi ela ficou quieta. Você lembra que eu te corrigi? Eu falei assim pra essa pessoa. Aí essa pessoa assim, lembro. Pois é, eu vejo que eu errei naquele momento, eu falei pra ele, né? Aí, se eu errei nesse momento, você devia ter me chamado a atenção, você devia ter me corrigido. Não, Marcos. Essa pessoa falou, é um senhor, né? Não, Marcos, não, eu não faço isso, não. Falei, mas cara, eu lá atrás, quando você me falou tal assunto, eu corrigi você, eu achei que você estava errado e eu falei, não, isso que você está fazendo, isso que você falou está errado, não é? Isso é assim. Eu corrigi essa pessoa, né? Aí essa pessoa ficou quieta, baixou a cabeça. Aí teve um dia, com os dias foi passando, eu refleti sobre aquilo, eu mesmo refleti sobre aquilo e eu mesmo, puxa vida, não é que essa pessoa estava certa? Aí eu mesmo fui atrás desse senhor, né, dessa pessoa, né, e falei assim, olha, lembra aquele dia? Então, você lembra? Então, aquele dia lá eu que chamei a sua atenção, mas na verdade com os dias foi passando e eu vi que eu que estava errado. Você me desculpa, eu que estava errado aquele dia. Então você devia ter chamado a minha atenção, eu falei pra ele. Não, eu não faço isso, não. Pô, é que tá. Se você é meu amigo mesmo, você vê que eu tô falando uma coisa errada, você tem que chamar minha atenção. Não, eu não faço isso não, ele falou. Pois é, vai acontecer esse tipo de coisa, de comportamento das pessoas. Às vezes as pessoas, elas preferem não te corrigir e ficar quieto. Não é bom isso, né? Mesmo que haja aquele impasse, né? Aquela não concordância, né, com o outro, eu acho que é bom ter. Quando tenha mesmo que saia uma discussãozinha no sentido assim de não concordar um com o outro, nesse nível de não concordar, eu acho bom ter essa discussão de não concordar. Eu não acho legal você omitir que você não está concordando. Omitir que você não está concordando e fica quieto, como se fosse melhor o cara deixar o cara quieto, deixar ele pensar assim mesmo. Eu não sei lá, eu penso diferente. Eu coloco eu mesmo de modelo quando eu erro, e lá na frente eu percebo que lá atrás eu errei, aí eu vou atrás dessa pessoa e faço essa pessoa entender que eu reconheci que errei e peço desculpas, né?
Mas tem gente que ela não faz isso. Tem pessoas que só para alegar outra, ela prefere não falar nada, ela prefere ficar na dela, ela prefere mostrar que ela é seu amigo até o fim e prefere não falar a opinião dela. Então, esses tipos de pessoas, para mim, são falsos. São pessoas que, ao seu ver, pode ser que achem de Cristo, que às vezes a pessoa, ao seu ver, pode ser que seja uma pessoa de confiança sua, mas uma pessoa de confiança sua, ela também tem que chamar sua atenção. Ela também tem que colocar a opinião dela em cima daquilo que você está falando. Como ela não concordar, quando ela não está concordando, ela deve falar. Isso sim é uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança não é aquela que só concorda com você. Então, um Shinho de Kiruisto ga Iruka no Hanashi, né? Seria falando sobre pessoas de confiança. Eu penso dessa forma. Então, o que é você falar em os brasileiros tem que ser mais unidos no Japão para conseguir tal coisa? O que significa que essa frase? Significa o quê? Se os brasileiros fossem mais unidos. Então você quer dizer que se os brasileiros fossem unidos, significa que se os brasileiros fossem unidos, no sentido assim, os brasileiros quando é unidos são pessoas de confiança, significa, né? Então se os brasileiros de confiança, se forem unidos, eles vão conseguir mais direitos, vão conseguir mais coisas no Japão. Então se dariam muito bem, não puxando o tapete do outro. A pessoa, o que significa pessoas de confiança, pessoas unidas? A pessoa unidas para você, pessoas unidas para você é pessoas de confiança? Pessoa de confiança? E se a pessoa sendo de confiança, que você mesmo nomeou ela de confiança, ela discordar daquilo que você está falando e ela falar que não pensa desse jeito, aí ela deixou de ser confiável para você, significa. E se está deixando de ser confiável para você porque ela discordou daquilo que você está falando, então significa que ela não é mais confiável. Daí você começa a classificar esta pessoa como ela não é unida. Então ela não é unida. Eu acho que elas não são unidas porque ela discorda com você. Qual que é o sentido de você usar essa frase de pessoas são unidas ou desunidas? As pessoas que usam essa frase sem nexo nenhum de nomear e classificar as pessoas de não ser unidas, é porque as pessoas, dentro desse contexto, ela não concorda com muitas coisas. Então as pessoas que não concordam, porque ela tem também seus pensamentos, significa que essas pessoas que não concordam, elas são pessoas que não são unidas. Então por isso que criam essas frases idiotas de que, olha, se fossem unidos, dariam muito bem. Não faz sentido você usar essa frase de que se todos fossem unidos. Se todos fossem unidos, você que usa essa frase de todos fossem unidos, significa se você pensa então todos que forem unidos tem que pensar para você, porque você que elaborou essa frase, se todos fossem unidos. Só que dentro desse milhões, esses centenas de pessoas que pensou igual você no começo, umas dessas dezenas de pessoas vai começar a pensar errado. Não, vai pensar diferente. Não, eu não penso mais eu penso B, penso X, penso Y, penso W. Aí você vai começar a pensar diferente referente a essas pessoas que te nomeou. Eu pensei A e vocês no começo pensaram A, agora tá pensando A, B ou Y, então vocês já não são mais confiáveis, ó, tá vendo? Vocês são as pessoas que não são mais unidas. Então, por isso que eu acredito que os brasileiros aqui no Japão deviam ser mais unidos, porque se eu penso A, todo tem que pensar A. O outro pensar, sim, eu vou começar a pensar porque tem que mostrar ser unidos. Essa frase é muito idiota. Quem usa essa frase tem que ser unidos. Cada um tem seu pensamento, cada um tem o direito de pensar diferente no sentido de concordar e discordar. E se você discordou do outro, ou o outro discordou do seu pensamento, você vai começar a classificar ele que ele não é unido. E se ele não é unido, então você começa a usar essas frases. Olha, se todos fossem unidos, então ganharíamos mais com isso. Olha, sei lá, acho que
fala demais. Sou muito crítico em frases idiotas. Elaborar frases idiotas não é comigo. Então eu ouço frases idiotas e irritam tanto meus ouvidos, cara. Nossa, irrita tanto, porque não faz sentido uma frase idiota, umas palavras idiotas, e fazer todo mundo compartilhar uma frase idiota como se fosse verdade, como se fosse lógico, como se fosse aquilo tudo óbvio. Não tem óbvio nenhum. Todo mundo tem seu pensamento e ideias diferentes, por isso que tem que ter resultados diferentes, né? Por isso que eu, para falar Shinho de Kiro estou, pessoas de confiança, voltando ao assunto pessoas de confiança, tem que ter sim, a pessoa de confiança, ela tem que chamar a sua atenção, ela tem que ter sim a sua discordância daquilo que você fala, tá? Então é assim que é o meu pensamento, né? E você aí, continua usando essa frase aí de vamos ter que ser mais unidos no Japão. Ai meu Jesusinho, ser mais unidos. A partir do momento que eu for contra daquilo que você está falando, aí você vai começar a falar que eu sou desunidos para você. Só que a pouco momento atrás, até quando eu estava falando que sim, eu acordo, aí você continuaria falando que eu era unido. Só que depois que você falou um assunto tal, eu não concordo assim. Aí você já me classificou a partir daquele minutinho pra cá como eu não sou mais unido. Por isso que você fala, começa a usar as frases. Eita vida, se o Marcos fosse mais unido com a gente, se o João e Patrícia fossem mais unidos com a gente, ai, eita, tanta ignorância. Gente, vamos parar aí de usar essa frase aí. Cada um pensa da sua forma. Tá bom, gente? E aí, Shinho de Kiro estou no carro. Inaika, responda, por favor. Deixa eu parar o carro aqui. Desligar a câmera. Tenha um bom dia, um abraço.